renovando atitudes. É uma coisa incomum, vou abrir, né? E abri num trecho que eu achei extremamente interessante. Eis que, antes de dormir, vou dar uma olhadela no celular. E hoje era meu dia de vir aqui falar com vocês. Então eu acho que era essa mensagem, né, que o plano queria que eu trouxesse. Esse item, ele traz aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas eu vou falar especificamente do item 15, que é do apóstolo Paulo, no ano de 1861. Quem tiver curiosidade, tá? Mas eu vou fazer um apanhado me amparando neste livro que vai tratar desse trecho. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei para vocês da psicogênese do erro. Sabe? Não sei nem o que eu comi ontem, porque eu lembro da psicogênese do erro. Simplesmente que o erro é o nosso processo para o acerto. Ainda dei um exemplo, rapidamente, do Thomas Edison, cujo estagiário falou: Thomas, estamos indo para a nossa 1000ª tentativa, meu amigo. Você não acha que chega de fracasso ali, não? Eu estou 1000 e lá mais perto do sucesso. Então, essa é a psicogênese do erro. E o que isso tem a ver com a gente? Nós estamos em construção. Então, todo erro que nós cometemos, de fato, é uma escalada para o nosso progresso espiritual. Então, não há perdas, não há danos. Porque esta casa de amor, o Consolador diz que Deus, nosso Pai, não vai nos dar uma pedra, Ele nos dá o pão. Então todo o nosso tropeço, nossa ralada de joelho, as nossas frustrações, nossas tristezas, estão nos construindo, estão nos levantando. Ok. Numa vinda anterior, eu falei de felicidade. Ai, Fabiana, isso aqui é que eu lembro lá para trás. É que o conhecimento, ele é um todo. E didaticamente a gente foi pincelando fatias, mas o que eu quero falar com vocês hoje junta tudo isso. Junta essa questão de se aceitar, de aceitar o outro e de perceber de que não há mal, não há erro, o que há é progresso. E progredir cansa, progredir dói, progredir machuca. Assim como um diamante para brilhar, para lapidar, não teve que ser lá, ó, judiado. Assim somos nós, mas não é o judiar, não. Lembra a fábula do porco-espinho que eu contei para vocês? Você cutuca ali, eu cutuca aqui, nós se cutuca, mas a gente tem empatia. A gente percebe que a gente é cutucado, mas a gente também cutuca, mas ambos nos esquentamos. Ambos vencemos o inverno. A gente precisa um do outro. Lembra a minha historinha da fazenda? Foi a última vez que eu vim, né? Não vou contar de novo. Mas aonde eu quero chegar? Que se aceitar nos leva à felicidade, que não é deste mundo, que foi também que eu falei largamente quando vim. Mas porque o Pai não nos quer ver felizes? Não. É porque a gente não quer soltar alguns pesos que a gente carrega, e enquanto a gente não solta esse peso, a gente não consegue vibrar alto e sentir essa felicidade. Porque a felicidade não está no gozo terreno, no ócio. Lembra que eu falei, observem a natureza, nada para, tudo está em movimento. E quando a gente pensa que a felicidade é ganhar na loteria, muito pelo contrário. Lembra que eu falei para vocês que a gente está mirando lá, mas a gente está se afastando de muitas coisas, porque a felicidade deste mundo leva a gente para caminhos longe da lei do trabalho, longe da lei do progresso. Porque é no trabalho que a gente se lapida. É lá que a gente toma umas alfinetadas e aprende a virtude da paciência, aprende a virtude da humildade. Bom, esse era só o preâmbulo para começar a nossa conversa de hoje. Quero
quero falar para vocês da construção do nosso psiquismo. O que é isso? Nosso psiquismo é a maneira com que a gente pensa, né? E a maneira com que a gente pensa, ela foi construída pela família a qual nós fomos colocados, pelos professores que tivemos, pelas lideranças políticas, religiosas, por pessoas que admiramos. E nós vamos captando tudo isso. Só que nós somos espíritos eternos e já tivemos muitas vidas e fomos agregando isso para nós. Então nós somos nos construindo e essa construção me dá um juízo de valor. Eu crio para mim o que é bom, o que é mal, o que eu quero, o que eu não quero, o que é justo, o que é injusto. Esse pequeno juiz que está dentro de mim e faz com que eu emita uma opinião sobre as coisas. Pois bem, sabe a criança quando está aprendendo? Ela aprende por imitação. Nós somos crianças espirituais e a gente imita também. Ela aprende por observação e por experiência. Ela quer caminhar, mas ela não consegue, então ela tenta gatinhar. Mas para gatinhar, ela tem que ter conseguido sentar primeiro. E somos nós, tentando sentar, tentando gatinhar. Mas você percebe que uma criança, assim como nós espiritualmente, nós estamos nos construindo com as relações que estabelecemos no todo, com tudo que a gente vê. Só que nesse trecho, ele fala de níveis de consciência. E eu parei para me dar conta que eu tenho mais de 40 anos e eu nunca comprei uma maquiagem na vida. E eu me perguntei por quê? Por que eu nunca comprei uma maquiagem na vida? É porque eu me aceito como eu sou. Mentira! Eu tinha um tabu que o meu pai dizia que a beleza tem que ser natural. Tem que ser natural. Esse negócio de passar coisa na cara. E eu não sabia, mas eu tinha colocado dentro de mim essa informação. E eu nunca me presenteei com uma maquiagem. Todo mundo olhou pra mim e falou, nossa, esse visual novo. Pintei o cabelo anteontem. Meu pai dizia, pintar o cabelo? Pelo amor de Deus. Se tivesse aqui, já ia falar pra mim assim, ridícula. Porque ele dizia que bonito é ser você mesmo. E eu concordo. Bonito é ser você mesmo. Mas eu estava descontente comigo? Não. Mas a vivência que Deus me deu é experimentar, é me construir. O que é que eu quero e o que é que eu trago do mundo? Será que a visão que eu tenho sobre as coisas fui eu que construí? Ou eu me inspirei em figuras da qual eu admirava, mas que também estão em construção? Observa que esse trecho do livro, que eu convido vocês a ler, ele pede para a gente colocar em xeque tudo aquilo que me inspirou e me fez crescer até onde eu cheguei hoje. Porque a emancipação da alma, ela não se dá pela cópia e imitação de pessoas que a gente admira. A emancipação da alma se dá por convicções suas, próprias, e o que é seu e o que foi implantado em você ao longo de vidas e vidas. Então a proposta é: faça uma atualização no seu sistema. Porque até agora a gente foi um banco de dados e uma esponja que foi pegando tudo aquilo que a gente achava bacana, bonito, legal. Só que se a gente quiser pensar com a própria cabeça e se emancipar, não acredita em nada que ninguém te diz. Porque é cada um segundo as suas obras. E quando eles falam de bons modelos, a gente pode pegar Chico e Jesus e a gente vai observar o quanto dóceis eles eram. Eles iam na casa de qualquer pessoa. Então ele não tinha esse juízo de valor de bom e mal, de certo e errado, isso pode, aquilo não pode. Eles não tinham isso.
Então esses preceitos que a gente começou a criar como raiz, a proposta é: se desprenda, se reconstrua. Porque para a gente ser leve, a gente tem que ir tirando camadas de preconceito que muitas vezes a gente acha que não tem, porque de fato não são suas. Mas você estava inserido numa cultura. Quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, né? Há muitos e muitos anos atrás, certamente eu devo ter uma vida passada para lá, um casal não podia se separar. Isso geraria culpa, mesmo que fosse consensual. E o que é culpa? A culpa é aquele juiz que a gente colocou dentro da gente, nos castigando. E Deus nos ama. Ele não quer que sintamos culpa. A propósito, se eu não falei para vocês, esse trecho ele é exclusivamente do auto-perdão. Olha que coisa magnífica. Ele pede que nós nos aceitemos como nós somos. Que a gente reflita que esse juiz que está aqui dentro, se ele é meu mesmo ou se ele foi colocado ali. Porque eu aceitei, porque naquela época eu achei que era bacana. Mas vem cá, eu não sou a mesma pessoa de ontem. Não posso ser. Eu herdei muito de mim mesmo em vidas passadas. Só que essa herança tem que produzir conhecimento, não pode ser imitação. Não pode ser alguma coisa que está lá, parada, arraigada. E o próprio Evangelho diz: vocês não sabem todas as verdades. E eu tô com um filho adolescente em casa e eu olho para ele, parece que ele tem todas as verdades. E eu como me sinto? A gente estudou muito, a gente leu muito e a gente acha que sabe tudo. E nesse copo cheio, cabe mais alguma coisa? Não. Então, nesse trecho, ele fala: deixa seu copo vazio. Se ama. Se aceita. Quando você olhar para o outro e falar: nossa, ele me decepcionou. Não. Você está achando que é Deus que pode prever o que o outro vai fazer? Deixa ele ser ele. Eu gosto muito de uma história que eu contei aqui, ela é real. Se eu não me engano, li num livro do Richard Simonetti e vou contar de novo porque eu acho muito interessante. Ele sempre levava auxílio a um morador de rua e como ele sempre ia naquela região, o sujeito estava sempre embaixo daquele mesmo viaduto e ele tinha muita simpatia por esse indivíduo em específico porque estava sempre lá. Vendo que era um homem muito inteligente e ele pensava não ser justo que aquele homem morasse na rua, ele conversou com um amigo dele ali perto que tinha um lava-rápido. E o amigo dele falou: não, ele pode dormir aqui no lava-rápido, vai ficar com uma caminha, um quartinho, um banheiro, vai se higienizar e eu dou um salário para ele lavar os carros. Então ele foi a esse morador de rua e disse para ele dessa belíssima oferta. E o morador nada disse. Passado aí uma semana, ele ligou para o amigo dele, e aí, ele foi? Não. E como ele fazia essa entrega de alimentos e roupas a cada 15 dias, quando ele retornou lá após uma quinzena, ele falou para o sujeito: nossa, por que você não foi no Lava Rápido? Meu amigo estava te esperando. Ele falou: eu não pedi trabalho. Não te pedi nada. Você veio aqui, dá a sopa, dá o que você quer. Não pedi nada. Eu não quero trabalhar. Essa é a minha escolha. Então você percebe que a gente tem um juiz dentro da gente, que a gente fica olhando para o outro e achando o que a gente não deve achar nada. Nem dele, nem de nós mesmos. Uma outra história muito interessante que fala sobre autoconhecimento, que eu gosto muito, diz que um homem estava nas areias quentes do deserto, de quatro, vasculhando a areia, e de repente passa o outro em cima do camelo, e sensibilizado ao ver o desespero daquele homem que cava naquele calor escaldante, aquela areia quente, ele desce do camelo e fala: amigo, como eu posso te ajudar? Ele fala: perdi uma chave,
depois me ajude a achar essa chave. Ele tá procurando. Mas, amigo, você tem certeza? É muita areia nesse deserto. Você perdeu aqui? Aí ele falou, não. Por que nós estamos procurando a chave aqui? Chave da onde? A chave da minha casa. Mas sua casa tá ali. Você perdeu a chave aqui? Não, eu perdi a chave lá dentro. Por que nós não vamos procurar lá dentro? Porque lá é muito escuro. E daí que a gente não quer olhar para dentro de nós. E é por isso que é tão mais fácil a gente falar, mas se fosse o meu vizinho, eu faria. Se eu fosse, quando na verdade você tem que olhar para você. Porque é cada um segundo as suas obras. Toda vez que eu venho aqui falar alguma coisa, eu falo, ó, vocês estudem. Não vai querer dizer, ó, foi a Fabiana que me contou. A gente não vai se eximir. Um trecho que está na Bíblia, até o último ceitil lhe será cobrado. O que é ceitil? Seria a menor unidade de valor, no nosso caso seria um centavo. Tudo o que fizermos fica no Banco Universal. E nós responderemos por cada ação feita. Castigo? Não. É que a gente só aprende vivendo e fazendo. E cada sujeira, e cada lambança, e cada bagunça, e cada mágoa que a gente provocar no outro, nós vamos ter que sentir na pele. Para ter empatia. Para evoluir. Me lembro que eu contei aqui também, que aconteceu comigo. Estava dirigindo, nunca tinha me colocado num acidente. Eis que bati na traseira do outro. Mas pra mim, tudo sempre tão preto no branco, bateu na traseira, tá errado. Né? Gente, eu já sabia que eu estava errado. Eu achei que dava e não deu, o carro não era meu, o freio não deu conta, o carro era diferente, enfim, bati. Eu já sabia que eu estava errado. Eu não precisava de mais nada, eu já estava me culpando. Mas paguei, passou, tudo bem. Não demorou muito, bateram na minha traseira. Pelo amor de Deus, dando desculpa, eu falei, eu sei como é que é. Gente, isso é empatia. Quando pra mim tudo era preto no branco, amigo, pelo amor de Deus, você bateu atrás, você tá errado. Até que eu fiz primeiro. Então isso é progresso, isso é empatia, isso é se colocar no lugar do outro. Mas eu saberia fazer isso se eu não tivesse cometido erro? Psicogênese do erro. Então a gente aprende, é caindo e levantando, e é com o outro, e é nesse embate, e é se descobrindo. E aí eu vejo que no meu conhecimento, a lei é clara, bateu atrás, perdeu. Mas não é só a lei. A gente tem um olhar novo quando a vivência é nossa. Não é como meu filho adolescente que acha que sabe o mundo, na teoria não viveu, não sentiu na carne. Então que possamos olhar para o nosso psiquismo com mais amor, com mais aceitação. Se permite, se aceita. Sabe, faz igual eu, pinta o cabelo se quiser, não pinta se não quiser. Mas assim, que seja alguma coisa sua. Tenta perceber o que está dentro de você, o que você quer manter e o que você não quer. Que serviu para o seu crescimento lá atrás, que foi bom, que foi bacana. Mas quem é que nunca abriu o guarda-roupa e falou, vamos tirar isso aqui tudo? Tinha coisas que você adorava, hoje você fala, pelo amor de Deus, né? Então é essa renovada. E o livro diz isso. Renovando atitudes. E eu diria construindo novas atitudes. Com um olhar mais doce, mais amoroso, mais carinhoso, com maior entendimento. E essa é a minha mensagem dessa noite. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada.